tudo bem? Eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto que tem sido bastante recorrente aqui nas conversas que a gente tem tido com os nossos clientes e com as famílias que a gente atende aqui no Private da XP. Eu estou falando basicamente sobre holding patrimonial, mais especificamente sobre holding imobiliária, aquela empresa que a gente acaba montando para deter o patrimônio imobiliário da família, né? A grande questão é em que momento que faz sentido você ter a holding patrimonial ou a holding imobiliária. Eu acho que a gente precisa analisar aqui vários aspectos em relação a isso e que são fundamentais na tomada de decisão de ter ou não ter uma holding imobiliária. Primeiro, eu acho que a complexidade e a quantidade de imóveis que a família detém é um fator importante, né? Se você tem muitas vezes um patrimônio imobiliário muito disperso, a hora que você coloca isso para dentro de uma holding imobiliária, você facilita muito o processo de organização desse patrimônio pensando no planejamento sucessório, né? Vamos imaginar que você tenha alguns filhos, diversos imóveis, um imóvel vale mais que o outro, então, portanto, na hora de você tomar a decisão do que deixar para cada filho, você eventualmente possa cometer injustiças ou ter que compensar um patrimônio pelo valor diferente dos imóveis ou pelas condições e características de cada imóvel. Então isso é importante, a holding ajuda a organizar muito isso. E na hora de você pensar em sucessão, o único ativo que você vai ter que se preocupar são cotas de uma empresa, independente do valor que essa empresa tem de ativos embaixo dela, todos os filhos serão sócios dessa empresa. É mais fácil, organiza melhor. Outra questão importante é se esses imóveis que a gente está falando aqui de eventualmente colocar dentro de uma empresa são imóveis que geram renda, né, que geram aluguel. Aí você alia isso a questão da eficiência tributária, do benefício fiscal, porque o aluguel recebido por uma pessoa jurídica, ela tem uma tributação menor do que o mesmo aluguel recebido pela pessoa física. Quando a gente está falando de uma pessoa jurídica tributada pelo presumido, a renda imobiliária, o aluguel, tem uma alíquota de tributação de 14,6% mais ou menos sobre o aluguel, enquanto esse mesmo aluguel recebido pela pessoa física seria tributado pela tabela progressiva do imposto de renda com alíquota máxima de 27,5%. Então você tem um benefício fiscal interessante, né? Outra questão que também precisa ser analisada é relacionado à venda de imóveis, né? Como é que isso é contabilizado dentro da empresa ou não. Muitas vezes as pessoas me perguntam isso. E aí a gente tem basicamente dois caminhos para contabilizar os imóveis dentro da empresa, né? Você pode contabilizar um imóvel no ativo circulante da empresa como estoque, né? Em função da atividade da empresa, do objeto social da empresa. Se ela tiver uma atividade imobiliária, compra e venda de imóveis, administração imobiliária, aluguel, você pode contabilizar imóveis no estoque. Ou você pode contabilizar imóveis no seu ativo permanente, né? Lá embaixo nos investimentos. A tributação da venda desses imóveis ele tem regras diferentes. Se você vender um imóvel que tá contabilizado no seu ativo imobilizado, a tributação aqui é do ganho de capital, ou seja, do ganho imobiliário, 34% sobre a diferença, né, o ganho que você teve entre o valor de custo e o valor de venda. Se esse imóvel, por outro lado, tiver contabilizado no estoque, no ativo circulante, a tributação ela é mais ou menos 6,9% sobre o valor da venda. Então, nesse caso, você não desconta o custo de aquisição, tá bom? Outra coisa importante também para tomar a decisão aonde você vai contabilizar esse imóvel é que você só pode contabilizar esse imóvel no ativo circulante se esse imóvel não estiver alugado, são aqueles imóveis disponíveis para venda. Então é importante entender também quais são as características de cada imóvel na hora de contabilizar isso dentro do balanço da empresa, tá? Outra coisa muito importante que a gente precisa pensar na hora de tomar a decisão de ter ou não ter uma holding é o custo fiscal para colocar este imóvel dentro da empresa, né? Toda transferência de imóvel, de propriedade imóvel, está sujeito à incidência do ITBI. Portanto, a gente tem que entender quanto vai custar, do ponto de vista tributário, colocar o imóvel, transferir o imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, esse custo precisa essa conta precisa ser feita de uma maneira mais correta para você entender quanto vai custar isso. E depende isso, obviamente, de cada prefeitura, porque o ITBI é um imposto municipal, então vai depender em que cidade vai estar localizado esse imóvel, qual é a regra de tributação do ITBI de cada município. Normalmente essa alíquota de ITBI varia entre 2% e 3%, mas obviamente cada município tem a sua alíquota e sua regra de tributação, tá bom? Em relação a isso, inclusive, o STJ teve uma decisão importante nos últimos, se não me engano, 2 meses atrás, mais ou menos, em relação a essa questão da incidência do ITBI quando você transfere
o patrimônio da pessoa física para a empresa, né? Na realidade, a gente tem uma previsão legal de que existe uma condição onde você não é obrigado a recolher esse ITBI quando você transfere essa propriedade imobiliária da pessoa física para uma pessoa jurídica que não é considerada uma empresa imobiliária, ou seja, que a receita que ela gera ao longo do tempo preponderantemente não vem da atividade imobiliária, ela tem outras fontes de receita, né? Ou seja, menos da metade dessa receita viria da atividade imobiliária. Nesse caso, você estaria isento do ITBI. O STJ soltou uma decisão importante há 2 meses atrás, falando exatamente sobre isso, que ele entendeu que essa isenção ela só é aplicável ao valor da integralização do capital. O que ele quis dizer com isso? Normalmente a gente transfere essa propriedade imobiliária para dentro da empresa pelo valor do custo de aquisição, pelo valor que está no nosso imposto de renda. Então esse será o capital da empresa ou o quanto você está aumentando o capital da empresa. Então vamos imaginar que você tem um imóvel que no seu imposto de renda está lá contabilizado ou está lá declarado por R$1 milhão, mas o valor de mercado dele é por volta de R$10 milhões. Quando você transfere isso para a empresa, você vai transferir por R$1 milhão. A legislação permite que isso seja feito, tá? E você só vai apurar esse ganho se eventualmente um dia você vier a vender esse imóvel dentro da empresa. O que o STJ está dizendo é o seguinte: ok, você pode continuar transferindo por R$1 milhão, porque a legislação permite isso, mas a sua isenção do ITBI, se a tua empresa não for uma empresa imobiliária e você tiver direito a essa isenção, só vai se aplicar a esse R$1 milhão, que é o valor do aumento de capital. Todo em tese, essa mais-valia, esses 9 milhões a mais, que é a diferença entre o valor contábil, o valor de custo para o valor de mercado, a prefeitura tem direito de cobrar o ITBI sobre essa diferença, tá? Então essa é uma decisão importante que muda a sistemática de cobrança de imposto do ITBI sobre a transferência de imóveis para uma PJ em conferência de capital. Tá bom? Para isso também as prefeituras precisam alterar sua legislação municipal prevendo a cobrança desse ITBI. Então as prefeituras devem estar agora todas se movimentando para fazer as alterações. Enquanto isso não for feito, as prefeituras não podem cobrar esse adicional ou esse ITBI sobre a diferença do valor de mercado para o valor contábil do imóvel, tá bom? Bom, é isso que eu queria falar hoje. Estou aqui à disposição para a gente conversar mais, se você achar que faz sentido. E qualquer novidade a gente volta de novo aqui, tá bom? Obrigado, um grande abraço a todos.